Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Providência, sermão número 187, pregado na manhã de domingo, 11 de abril de 1858, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall Royal Surrey Gardens, Londres, Inglaterra. Spurgeon pregou este sermão quando estava com 24 anos, 34 anos antes de falecer. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Mateus 10, 30. Durante esta semana, minha mente tem estado muito voltada para o assunto da providência. E vocês não ficarão surpresos quando eu relatar uma parte da história de um dia na última semana. Eu estava comprometido a pregar na quarta-feira passada em Halifax, onde houve uma forte tempestade de neve. Preparações haviam sido feitas para uma congregação de 8.000 pessoas e uma enorme estrutura de madeira havia sido erguida. Eu considerava que, devido ao tempo severo, poucas pessoas se reuniriam, e eu antecipava a tarefa desagradável de dirigir-me a um punhado insignificante de pessoas em um lugar imenso. No entanto, quando cheguei, encontrei de 5 a 6.000 pessoas reunidas para ouvir a palavra. Em um lugar de aparência mais substancial eu não havia visto antes. Certamente era um edifício enorme e desajeitado, mas mesmo assim parecia bem adaptado para cumprir o propósito. Nos reunimos à tarde e adoramos a Deus, e novamente à noite, e nos separamos para nossas casas, ou melhor, estávamos prestes a nos separar, e todo esse tempo a bondosa providência de Deus estava cuidando de nós. Imediatamente à minha frente havia uma enorme galeria, que parecia uma estrutura extremamente maciça, capaz de abrigar 2.000 pessoas. Isso, à tarde, estava lotado e parecia tão firme como uma rocha. Novamente à noite, lá estava, e nem se moveu, nem tremeu. Mas observem a mão providencial de Deus. À noite, quando as pessoas estavam prestes a se retirar, e quando mal havia mais do que 100 pessoas lá, uma enorme viga cedeu, e uma parte do piso da galeria desabou com um estrondo terrível. Várias pessoas foram precipitadas com as tábuas, mas ainda assim, a boa mão de Deus nos guardou, e apenas 2 pessoas foram gravemente feridas com pernas quebradas, as quais se espera que sejam reajustadas sem a necessidade de amputação. Agora, se isso tivesse acontecido mais cedo, não apenas muito mais pessoas teriam sido feridas, mas há 1000 chances para uma, como dizemos, que um pânico necessariamente teria ocorrido, similar ao que ainda lembramos e lamentamos como tendo ocorrido aqui no Music Hall, quando pessoas maldosamente gritaram fogo. Se uma coisa dessas tivesse acontecido, e se eu fosse o infeliz pregador na ocasião, estou certo de que nunca teria sido capaz de ocupar o púlpito novamente. O efeito da primeira calamidade acontecida aqui e que gerou mortes foi tal que eu me maravilho de ter me recuperado e continuado pregando. Nenhuma língua humana pode possivelmente contar o que eu experimentei como pastor. Acho que não suportaria uma segunda vez. O Senhor, no entanto, graciosamente nos preservou. A pequena quantidade de pessoas na galeria, pois o culto já havia terminado e a multidão já se retirara, evitou tal catástrofe, e assim, um acidente muito temível foi evitado. Mas temos uma providência mais maravilhosa para registrar. Sobrecarregado pelo peso imenso da neve que caiu sobre ele e batido por um vento forte, o edifício inteiro caiu em um estrondo enorme 3 horas após todos terem deixado aquele recinto, partindo as enormes vigas em pedaços e tornando muito do material totalmente inútil para qualquer construção futura. Agora, observe isso. Se a neve tivesse começado 3 horas antes, o edifício teria caído sobre nós, e quantos de nós teriam escapado, não podemos saber. Mas observe outra coisa. Durante todo o dia, a neve derreteu tão rápido que, ao cair, parecia deixar uma massa, não de neve branca, mas de neve e água juntas. Isso passou pelo telhado sobre nós para nosso considerável incômodo, e eu quase estava pronto para reclamar que tivemos um tratamento difícil da providência de Deus.
Mas se tivesse sido uma geada em vez de um degelo, você pode facilmente perceber que o lugar teria caído várias horas antes, e então o seu ministro e a maior parte daquela congregação provavelmente estariam no outro mundo. Pode haver alguns que neguem completamente a providência. Eu não posso conceber que houvesse qualquer participante desta cena que pudesse fazê-lo. Isso eu sei. Se eu tivesse sido um descrente até hoje na doutrina da supervisão e cuidado sábio de Deus, eu deveria ter sido um crente nisso nesta hora. Engrandeça o Senhor comigo e exaltemos juntos o seu nome. Ele tem sido muito gracioso conosco e se lembrou de nós para o bem. Agora, quando olhamos ao redor do mundo, vemos, como pensamos, provas tão abundantes de que há um Deus que somos propensos a tratar um homem que nega a existência de um Deus com muito pouco respeito ou paciência. Acreditamos que ele é cegamente teimoso, pois vemos o nome de Deus tão legível sobre a própria superfície da criação que não podemos ter paciência com ele se ele ousar negar a existência de um Criador. E na questão da salvação, cada um de nós viu em nossa própria salvação marcas positivas dos tratos do Senhor conosco, que somos propensos a ser um tanto críticos e duros para com qualquer um que proponha uma doutrina que ensine a salvação separada de Deus, sendo meramente o produto do suposto livre-arbítrio do homem, e não da providência soberana que nos conduziu e conduziu cada passo desde o nosso nascimento, onde nascemos, com quem nos relacionamos, como crescemos, até o momento do nosso chamado eficaz pelo Espírito. Cada parte da história é determinada e conduzida em cada detalhe por Deus, não só desde nosso nascimento, mas, na verdade, desde a eternidade. E acho que seremos muito propensos, esta manhã, a pensar mal do homem que, tendo visto e ouvido de uma providência como a que acabei de relatar, falhou em ver a mão de Deus nela. Parece-me que a mão de Deus na providência é tão clara quanto na criação. E enquanto tenho certeza de que, se salvo de todo, devo ser salvo por Deus, sinto igualmente certo que cada assunto que nos diz respeito na vida diária traz consigo a evidente marca de ser a obra de Jeová, nosso Deus. Devemos, se quisermos ser verdadeiros crentes em Deus e evitar todo ateísmo prático, dar-lhe a realeza nos 3 reinos: no reino da criação, no reino da graça e no reino da providência. No último, no entanto, acho que somos mais propensos a esquecê-lo. Podemos facilmente ver a Deus na criação se formos minimamente iluminados. E se salvos, não podemos evitar confessar que a salvação é somente do Senhor. A maneira como somos salvos e o efeito da graça divina em nossos corações sempre nos obrigam a sentir que Deus é justo. Mas a providência é algo tão diversificado e nós somos tão propensos a julgar mal Deus e a chegar a conclusões precipitadas sobre seus tratos conosco, que talvez este seja o maior reduto de nosso ateísmo natural. Uma dúvida sobre os tratos de Deus conosco nos arranjos dos assuntos externos. Esta manhã não poderia aprofundar muito no assunto, mas posso entrar nele de todo o coração, depois de ser tão grande participante do seu poder maravilhoso. Do texto, tirarei 1 ou 2 pontos. Primeiramente, o texto diz: até os cabelos de nossa cabeça estão todos contados. A partir disso, inferirei a minúcia da providência. Novamente, visto que é dito dos crentes que os cabelos de suas cabeças estão todos contados, inferirei a consideração amável e o cuidado generoso que Deus exerce sobre os cristãos. E então, a partir do texto e da razão de nosso Salvador para pronunciar essas palavras, tirarei uma conclusão prática do que deve ser o espírito e o temperamento dos homens que creem nesta verdade, que até os cabelos de suas cabeças estão todos contados. Primeiramente, então, nosso texto nos ensina muito claramente a minúcia da providência. Todo homem pode ver a providência nas coisas grandes. É muito raro encontrar alguém negando que quando uma avalanche cai do cume dos Alpes, a terrível mão de Deus está lá. Há muito poucos homens que não sentem que Deus está presente no furacão e na tempestade. A maioria dos homens reconhecerá que o terremoto, o furacão, a devastação da guerra e os estragos da pestilência vêm da mão de Deus. Encontramos a maioria dos homens muito dispostos a confessar que Deus é Deus dos montes, mas eles esquecem que Ele também é Senhor dos vales.
Eles considerarão que ele lida com grandes massas, mas não com indivíduos, com mares e oceanos, mas não com gotas. A maioria dos homens esquece, no entanto, que o fato de que eles acreditam de que a providência está nas coisas grandes envolve uma providência nas pequenas, pois seria uma crença inconsistente que a massa estivesse na mão de Deus enquanto o átomo fosse deixado ao acaso. É de fato uma crença que se contradiz. Devemos acreditar que tudo é acaso ou então em tudo a mão de Deus está. Devemos ter tudo ordenado e arranjado, ou então devemos ter tudo deixado ao selvagem turbilhão do acaso e do acidente. Mas eu acredito que é nas coisas pequenas que falhamos em ver Deus. Portanto, é para as coisas pequenas que chamo sua atenção esta manhã. Eu creio que meu texto significa literalmente o que diz: até os cabelos de sua cabeça estão todos contados. A sabedoria e o conhecimento de Deus são tão grandes que Ele até conhece o número de cabelos sobre nossa cabeça. Sua providência desce até as partículas minúsculas de poeira na brisa do verão. Ele conta os mosquitos sob o sol e os peixes no mar, enquanto certamente Ele controla os enormes orbes que brilham nos céus. Ele não cora ao lidar com a gota que escorre do olho. Agora, eu quero que vocês observem como as pequenas circunstâncias da vida diária, quando as juntamos todas, evidentemente traem sua origem. Vou pegar uma história bíblica e mostrar como os pequenos eventos devem ter sido de Deus, assim como os grandes resultados. Quando José foi enviado ao Egito por seus irmãos, a fim de prover para eles contra um dia de fome, todos concordamos com a declaração de José: foi Deus que me enviou para cá. Mas agora, se notarmos cada uma das pequenas maneiras pelas quais esse grande resultado foi alcançado, veremos Deus em cada uma delas. Um dia, os irmãos de José foram cuidar das ovelhas. Jacó queria mandar alguém até eles. Por que ele mandou José? Ele era seu filho querido. Ele o amava mais do que todos os seus irmãos. Por que ele o mandou ir? Por que não mandou um servo? Ele o mandou, no entanto. Então, por que aconteceu naquele momento específico que Jacó quis enviar alguém? No entanto, ele quis enviar e enviou José. Você dirá que foi um mero acidente, mas aquilo era totalmente necessário como a base da estrutura de tudo o que Deus faria. José vai, seus irmãos precisam de pasto e por isso deixam Siquém, onde José esperava encontrá-los, e seguem para Dotã. Por que ir para Dotã? Não estava toda a terra diante deles? No entanto, José vai para lá também. Ele chega a Dotã exatamente quando eles estão pensando nele e em seus sonhos, e eles o jogam em um poço. Enquanto estão prestes a comer pão, alguns ismaelitas passam por ali. Por que eles foram até lá? Por que foram naquele momento específico? Por que estavam indo para o Egito? Por que não poderiam ter ido por outro caminho? Por que os ismaelitas queriam comprar escravos? Por que não estariam negociando em outra mercadoria? No entanto, José é vendido. Mas ele não é despachado na estrada para o Egito. Ele é levado para a terra. Por que Potifar deveria comprá-lo? Por que Potifar tem uma esposa, afinal? Por que, novamente, a esposa de Potifar deveria ser tão cheia de luxúria? Por que José acaba na prisão? Como é que o padeiro e o copeiro deveriam ofender seu mestre? Tudo acaso, como o mundo vê, mas cada elo necessário para fazer a corrente. Eles ambos ofendem seu mestre. Ambos são colocados na prisão. Como é que ambos sonham? Como é que José interpreta os sonhos? Como é que o copeiro se esquece dele? Porque se ele se lembrasse, tudo seria estragado. Por que Faraó sonha? Como podem os sonhos estar sob o arranjo da providência de Deus? No entanto, Faraó sonha. Então o copeiro pensa em José. José é tirado da prisão e levado diante de Faraó. E aconteceram milhares e milhares de coisas naqueles anos de José no Egito até chegarmos a esse ponto. Mas tire qualquer uma dessas circunstâncias simples, quebre qualquer um dos elos da corrente e todo o desenho é dispersado ao vento. Você não consegue fazer a máquina funcionar se qualquer um dos pequenos dentes das engrenagens for retirado. Tudo fica desorganizado. Eu acho que parece muito claro para qualquer homem que dissecar não apenas isso, mas qualquer outra história que ele goste de fixar,
que deve haver um Deus nos pequenos acidentes e tratos da vida diária, assim como nos grandes resultados que ecoam nas páginas da história e são contados em nossas canções. Deus pode ser visto nas pequenas coisas. Agora, vamos observar nas minúcias da providência como a providência sempre é pontual. Você nunca se admirará mais da providência do que quando considerar o quão bem Deus mantém o tempo com Ele mesmo. Para voltar à nossa história, como é que os ismaelitas deveriam passar justo naquele momento? Quantas milhares de chances para atrasá-los ou adiantá-los poderiam ter acontecido na sua jornada um pouco antes? Certamente não havia um trem especial para parar naquela estação, naquele momento específico, para que os irmãos de José pudessem ir chamá-lo. Nada disso. E ainda assim, se houvesse toda essa organização, não poderia ter acontecido melhor. Você sabe que Rúben pretendia tirar José do poço meia hora depois, e o menino não estava. Deus tinha esses ismaelitas prontos. Você não sabe como ele pode tê-los apressado em sua jornada ou atrasado, para trazê-los exatamente no local pontualmente, no momento perfeito. Para dar outro exemplo, havia uma pobre mulher cujo filho fora ressuscitado dos mortos por Eliseu. No entanto, ela tinha deixado seu país na época da fome e perdera sua propriedade. Ela queria recuperá-la. Deus determinou que ela a tivesse. Como isso seria feito? O rei mandou chamar Geazi, o servo de Eliseu, e falar com ele. Ele lhe conta uma instância sobre uma mulher que tivera um filho ressuscitado dos mortos. Que estranho! Entra a própria mulher. Meu senhor, esta é a mulher. Ela vem obter seu pedido. Seu desejo é concedido justamente porque, no exato momento, a mente do rei está interessada nela. Tudo acaso, não foi? Nada além de acaso? Assim dizem os tolos. Mas aqueles que leem a Bíblia e aqueles que têm discernimento dizem que há algo mais do que acaso em tal coalizão de circunstâncias. Não poderia ser uma mera coincidência, como às vezes os homens dizem. Deve haver Deus aqui, pois é mais fácil pensar que não há Deus do que há. E enquanto uma crença em Deus pode ser dita por alguns envolver um grande estiramento de fé, excluí-lo de coisas como esta envolveria uma quantidade infinitamente maior de credulidade. Não, Deus estava ali. Há outro exemplo que eu me lembro na história do Novo Testamento. Paulo entra no templo e os judeus se lançam sobre ele no momento para matá-lo. Eles o arrastam para fora do templo e as portas são fechadas contra ele. Eles estão prestes a matá-lo. E o que será da vida pobre de Paulo? 5 minutos a mais e Paulo estaria morto, quando aparece o capitão da guarda e o livra. Como foi que o capitão da guarda ficou sabendo? Muito provavelmente algum jovem da multidão que conhecia Paulo e o amava, correu para contar a ele. Mas por que foi que o capitão da guarda estava em casa? Como foi que o governante pôde vir em um momento de emergência? Como foi que ele veio afinal? Era apenas um hebreu, um homem que não valia nada, sendo morto. Como ele veio, e quando ele veio as ruas estavam cheias. Havia uma multidão em Jerusalém. Como ele veio para a rua certa? Como ele veio no momento exato? Diga, é tudo acaso. Eu ri de você. É providência. Se há algo no mundo que é claro para qualquer homem que pensa, é claro que é Deus. Muitas vezes, o monarca teve um pensamento que custou a uma nação muitas batalhas sangrentas. Às vezes, um homem bom teve um pensamento que foi o meio de resgatar multidões do inferno e levar milhares em segurança ao céu. Sem dúvida, toda imaginação, todo pensamento passageiro, toda concepção que nasce apenas para morrer, está sob a mão de Deus. E ao folhear as páginas da história, você frequentemente se surpreenderá ao ver quão grande coisa foi realizada por uma palavra ociosa. Podemos saber então que a vontade do homem, o pensamento do homem, o desejo do homem, que todo o propósito do homem está imediatamente sob a mão de Deus. Pegue um exemplo. Jesus Cristo deve nascer em Belém. Sua mãe vive em Nazaré. Ele nascerá lá com certeza. Não, não é assim. César tem um capricho. Todo mundo será taxado e ele quer que todos vão para sua própria cidade. Qual é a necessidade disso? Ideia estúpida de César. Se ele tivesse um parlamento, votariam contra ele. Diriam, por que fazer todas as pessoas irem para a sua própria cidade, para o censo? Faça o censo onde elas vivem. Isso será abundantemente suficiente.
Não, ele diz, é minha vontade e César não pode ser oposto. Alguns pensam que César é louco. Deus sabe o que ele pretende fazer com César. Maria grávida deve fazer uma jornada trabalhosa até Belém, e lá está seu filho nascido numa manjedoura. Não teríamos tido a profecia cumprida, que Cristo deveria nascer em Belém, e nossa fé no Messias poderia ter sido abalada, se não fosse por aquele capricho de César. Então até mesmo a vontade do homem, a tirania, o despotismo do tirano está na mão de Deus, e ele a dirige para onde quiser para realizar sua própria vontade. Agregando todas as nossas ideias em uma declaração breve, é nossa firme crença que aquele que dá asas a um anjo guia um pardal. Acreditamos que aquele que sustenta a dignidade do seu trono em meio aos esplendores do céu também a mantém nas profundezas do mar escuro. Acreditamos que não há nada acima, abaixo, ao redor que não esteja de acordo com a determinação do seu próprio conselho e vontade. E enquanto não somos fatalistas, pois o fatalismo, a filosofia do fatalismo acredita que o acaso não racional causa tudo, e não um plano sábio, o plano de uma mente rege tudo. Nós realmente e firmemente sustentamos a doutrina de que Deus decretou todas as coisas que acontecem e que Ele sobrepuja todas essas coisas para a sua própria glória e bem. De modo que, com Martinho Lutero, podemos dizer: Ele em todo lugar reina e todas as coisas servem à sua vontade. Cada ato seu é pura bênção, seu caminho é luz imaculada. O segundo ponto é a consideração amorosa de Deus cuidando de seu povo. Lendo o texto, pensei: há melhor cuidado de mim do que eu posso cuidar de mim mesmo. Todos vocês cuidam de si mesmos até certo ponto. Mas qual de vocês já cuidou tanto de si mesmo a ponto de contar os cabelos da própria cabeça? Mas Deus não apenas protegerá nossos membros, até o crescimento dos cabelos é observado, e quanto isso supera todo o cuidado dos nossos amigos mais ternos. Olhe para a mãe, quão cuidadosa ela é. Se seu filho tem uma pequena tosse, ela percebe. A menor fraqueza certamente será observada. Ela tem observado todos os seus movimentos ansiosamente, para ver se ele anda direito, se todos os seus membros estão sadios e se ele tem o uso de todas as suas faculdades em perfeição. Mas ela nunca pensou em contar os cabelos da cabeça de seu filho, e a ausência de um ou dois deles não lhe causaria grande preocupação. Mas nosso Deus cuida mais de nós do que uma mãe com seu filho, tão cuidadoso que ele conta os cabelos de nossa cabeça. Quão seguros estamos, então, sob a mão de Deus. No entanto, deixando de lado a figura, vamos novamente notar o cuidado guardião e amável que Deus exerce sobre o seu povo no caminho da providência. Muitas vezes fui impressionado com a providência de Deus em manter seu povo vivo antes de serem convertidos. Quantos estão aqui que teriam estado no inferno nesta hora se alguma providência especial não os tivesse mantido vivos até o momento da sua conversão, do seu chamado eficaz? Lembro-me de mencionar isso em uma reunião e quase todas as pessoas da sala tinham alguma meia maravilha para contar sobre sua própria libertação antes da conversão. Um cavalheiro, lembro-me, era um homem de esportes que depois se tornou um cristão eminente. Ele me contou que pouco antes de sua conversão estava caçando e sua arma explodiu em 4 pedaços, que ficaram de pé na terra o mais próximo possível do formato exato de um quadrado, tendo sido empurrados quase um pé para dentro do solo, enquanto ele ficava ali ileso e completamente seguro, mal sentindo o choque. Estava notando nos trabalhos de Hervey um dia um pensamento muito bonito sobre este assunto. Ele diz: 2 pessoas que haviam caçado juntas durante o dia dormiram juntas na noite seguinte. Um deles estava renovando a perseguição em seu sonho e, tendo corrido todo o círculo da caçada, chegou por fim à queda do veado. Sobre isso, ele grita com um ardor determinado: vou matá-lo, vou matá-lo. Imediatamente procura a faca que carregava no bolso. Seu companheiro, ao acordar e observar o que aconteceu, pulou da cama, estando seguro de perigo e a lua brilhando no quarto. Ele ficou para ver o evento, quando, para sua surpresa inexprimível, o caçador infeliz deu vários golpes mortais exatamente no lugar onde, um momento antes, jazia a garganta e a vida de seu amigo.
Isso eu menciono como uma prova de que nada nos impede, nem mesmo de sermos assassinos de outros, ou assassinos de nós mesmos, no meio dos ataques loucos do sono. Apenas o cuidado preventivo de nosso Pai Celestial pode nos proteger em todo momento. Quão maravilhosa é a providência de Deus com relação às pessoas cristãs, mantendo-as longe da tentação. Muitas vezes observei esse fato e acredito que vocês podem confirmá-lo, que há momentos em que, se uma tentação viesse, você seria alcançado por ela. Mas a tentação não vem. E em outros momentos, quando a tentação vem, você tem força sobrenatural para resistir a ela. Sim, o melhor cristão do mundo lhe dirá que ainda é tão forte a sua luxúria que há momentos em que, se o objeto lhe fosse apresentado, certamente cairia na prática de um pecado repugnante. Mas então o objeto não está lá, ou não há oportunidade de cometer o pecado. Em outro momento, quando somos chamados a passar por uma fornalha ardente de tentação, não temos desejo pelo pecado peculiar. Na verdade, sentimos aversão a ele ou até mesmo somos incapazes dele. É estranho, mas muitos caracteres de homens foram salvos pela providência. O melhor homem que já viveu mal sabe quanto deve para a preservação à providência, bem como a graça de Deus. Como a providência também maravilhosamente arranjou todos os nossos lugares. Eu não posso deixar de voltar à minha própria história pessoal, pois, afinal de contas, somos obrigados a falar mais do que sabemos de nós mesmos como fatos do que dos outros. Eu sempre considerarei o fato de estar aqui hoje como um exemplo notável da providência. Provavelmente, eu não teria ocupado este salão e sido abençoado por Deus pregando para multidões se não fosse por o que considerei um acidente inoportuno. Eu deveria estar neste momento estudando na faculdade em vez de pregar aqui. Mas por uma circunstância singular que aconteceu, aqui estou eu. Eu concordei em ir para a faculdade. O tutor tinha vindo me ver e eu fui vê-lo na casa de um amigo mútuo. Fui conduzido pelo criado para uma sala de visitas na casa. Ele foi enviado para outra por outro criado. Ele esperou por mim 2 horas. Eu esperei por ele 2 horas. Ele não pôde esperar mais e foi embora pensando que eu não o tinha tratado bem. Eu fui embora e pensei que ele não me tratou bem. Quando eu saí, este texto veio à minha mente. Buscas grandes coisas para ti mesmo? Não as busques. Então escrevi para dizer que precisava declinar positivamente. Eu estava bastante feliz entre meu próprio povo e me dava muito bem pregando e eu não me importava em ir para a faculdade. Agora, tenho 4 anos de trabalho. Mas falando após a maneira dos homens, aqueles que foram salvos durante esse tempo não teriam sido salvos, pelo menos por minha instrumentalidade, se não fosse pela notável providência que mudou todo o teor dos meus pensamentos e colocou as coisas em um novo caminho. Você frequentemente teve acidentes estranhos assim. Quando você resolveu fazer uma coisa, não conseguiu de jeito nenhum. Era completamente impossível. Deus te direcionou para outro caminho e provou que a providência é de fato a mestra de todos os eventos humanos. E como Deus também tem sido bom na providência para alguns de vocês, fornecendo o seu pão diário. É notável como um pouco de pobreza faz uma pessoa acreditar na providência, especialmente se ela for ajudada por ela. Se uma pessoa tem que viver de bocado em bocado, quando dia após dia o maná cai, ela começa a pensar que há uma providência então. O Senhor que semeia suas vastas terras, colhe seu trigo e o coloca em seu celeiro, ou recebe sua renda regular, vai tão bem que pode passar sem providência. Ele não se importa nem um pouco com isso. Os aluguéis de suas casas todos entram, e seu dinheiro em títulos de 3% está completamente seguro. O que ele quer com a providência? Mas o pobre homem que tem que trabalhar por diária e às vezes fica com quantia insuficiente e exatamente então encontra alguém que lhe dá precisamente o que ele precisa, ele exclama: bem, eu sei que há uma providência, não posso deixar de acreditar. Essas coisas não poderiam ter acontecido por acaso. E agora, em conclusão, irmãos e irmãs, se essas coisas são assim, se os cabelos de nossa cabeça são todos contados, e se a providência provê para o seu povo todas as coisas necessárias para esta vida e piedade, e arranja tudo com sabedoria infinita e infalível, que tipo de pessoas deveríamos ser? Em primeiro lugar, deveríamos ser uma raça de pessoas corajosas.
O que temos a temer? Outro homem olha para cima e se vê um relâmpago. Ele treme diante de seu poder misterioso. Nós acreditamos que ele tem seu caminho predestinado. Podemos ficar e contemplá-lo, embora não nos exponhamos presunçosamente a ele. Ainda podemos confiar em nosso Deus no meio da tempestade. Estamos no mar, as ondas estão batendo contra o navio. Ele balança para frente e para trás. Outros homens tremem, porque acham que tudo isso é pura coincidência. Nós, no entanto, vemos uma ordem nas ondas e ouvimos música nos ventos. É para nós sermos pacíficos e calmos. Para outros homens, a tempestade é uma coisa temerosa. Nós acreditamos que a tempestade está na mão de Deus. Por que deveríamos tremer? Por que deveríamos vacilar? Em todas as convulsões do mundo, em todos os perigos e aflições temporais, em todas as epidemias, é para nós permanecermos calmos e serenos, olhando corajosamente adiante. Nossa confiança deveria ser parecida com a de um homem que não acredita na providência e logo está alarmado. Não, deve ser como a confiança de um cirurgião experiente que, ao realizar uma operação, vê algo muito maravilhoso, mas nunca se estremece com isso. Enquanto o camponês ignorante, que nunca viu nada tão maravilhoso, fica alarmado e medroso, e até mesmo pensa que espíritos malignos estão agindo. Devemos dizer: deixe os outros falarem o que quiserem. Eu sei que Deus está aqui e eu sou seu filho, e tudo isso está trabalhando para o meu bem. Portanto, não temerei, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no coração do mar. Especialmente, posso dirigir esta observação para pessoas tímidas. Há alguns de vocês que se assustam com qualquer coisinha. Se pudessem apenas acreditar que Deus cuida de tudo, vocês não estariam gritando porque o marido não está em casa quando há um pouco de trovão e relâmpagos, ou porque há um rato na sala, ou porque uma grande árvore caiu no jardim. Não há necessidade de acreditar que seu cunhado, que foi para a Austrália, naufragou porque houve uma tempestade quando ele estava no mar. Não há necessidade de imaginar que seu filho no exército foi necessariamente morto porque ele estava diante de Lucknow. Ou, se você acha que pode ter acontecido, ainda assim, como crente na providência de Deus, você deve apenas ficar em pé e dizer que Deus o fez. E é seu resignar todas as coisas em suas mãos. E posso dizer a vocês também que foram enlutados. Se vocês acreditam na providência, podem lamentar, mas o luto não deve ser excessivo. Lembro-me de estar em um funeral de um amigo e ouvir uma parábola bonita que contei antes e contarei novamente. Havia muito choro por causa da perda de um ente querido e o ministro colocou assim. Ele disse: suponhamos que você é um jardineiro empregado por outro. Não é seu jardim, mas você é chamado para cuidar dele e recebe seu salário. Você teve muito cuidado com um certo número de rosas. Você se dedicou a elas e ali estão elas, florescendo em sua beleza. Você se orgulha delas. Você entra uma manhã no jardim e descobre que a melhor rosa foi levada embora. Você fica zangado. Você vai para seus colegas de trabalho e os acusa de terem pego a rosa. Eles declaram que não tiveram nada a ver com isso. E um deles diz: eu vi o mestre andando aqui esta manhã. Acho que ele a levou. O jardineiro fica então zangado? Não. Imediatamente ele diz: estou feliz que minha rosa tenha sido tão bonita a ponto de atrair a atenção do mestre. Ela é dele. Ele a pegou. Que ele faça o que lhe parecer bom. É assim mesmo com seus amigos e parentes. Eles não murcham por acaso. A sepultura não é preenchida por acidente. Os homens morrem de acordo com a vontade de Deus. Seu filho se foi, mas o mestre o levou. Seu marido se foi, sua esposa está enterrada. O mestre os levou. Agradeça a ele por ter permitido que você tivesse o prazer de cuidar deles e zelar por eles enquanto estiveram aqui. E agradeça a ele que, assim como ele deu, ele mesmo levou embora. Se outros tivessem feito isso, você teria motivo para ficar zangado. Mas o Senhor fez isso. Você então vai murmurar? Você não dirá: sempre te bendirei, tendo-te, possuo tudo. Como posso ser privado, se não posso me separar de ti? E perdoe-me quando digo, por fim, que penso que esta doutrina, se plenamente acreditada, deveria nos manter sempre em um estado de espírito equânime.
Uma das coisas que mais queremos é manter sempre nosso equilíbrio. Às vezes, estamos exaltados. Se alguma vez me encontro exaltado, sei o que está por vir. Sei que estarei deprimido em poucas horas. Se o equilíbrio se inclina muito para cima, certamente vai cair novamente. O estado de espírito mais feliz é estar sempre no equilíbrio. Se coisas boas vêm, agradeça a Deus por elas, mas não coloque seu coração nelas. Se as coisas boas se vão, agradeça a Deus por tê-las levado consigo, e ainda assim, bendiga seu nome. Suporte tudo. Aquele que sente que tudo acontece conforme a vontade de Deus tem um grande apoio para sua alma. Ele não precisa ser abalado por cada vento que sopra, pois está firmemente ancorado e não precisa se mover. Esta é uma âncora lançada ao mar. Enquanto os outros navios estão sendo arrastados para longe, ele pode navegar calmamente. Esforcem-se, queridos amigos, para acreditar nisso e manter, como consequência disso, essa calma e paz contínuas que tornam a vida tão feliz. Não comecem a temer males que possam vir amanhã, ou eles não virão, ou então trarão algo bom consigo. Se vocês têm males hoje, não os multipliquem temendo os de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu gostaria que alguns de vocês que estão cheios de preocupações e ansiedades pudessem ser libertados disso pela crença na providência. E quando vocês entrarem nesse estado de tranquilidade que esta doutrina gera, estarão preparados para os mais altos exercícios de comunhão e companheirismo com Cristo, para os quais a preocupação perturbadora é sempre um sério impedimento, senão uma prevenção total. Mas quanto a vocês que não temem a Deus, lembrem-se, as pedras do campo estão em aliança contra vocês. Os céus clamam à terra e a terra responde aos céus por vingança contra vocês por causa de seus pecados. Para vocês não há nada de bom, tudo está em rebelião contra vocês. Nada coopera para o vosso bem. Que Deus possa trazê-los a paz com Ele e então vocês estarão em paz com todos e com tudo ao redor. Busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que o Senhor os abençoe nisso, pelo amor de seu Filho amado. Amém.